Olá, nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com um Especialista, o nosso encontro aqui no Portal Mais Sul, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e, acima de tudo, de qualidade de vida. Uma das situações que influencia diretamente, uma das que mais tem impacto direto na qualidade de vida de toda a população é justamente a saúde mental. E entre a saúde mental, um dos transtornos, uma das situações mais comuns é a ansiedade, que pode se tornar o transtorno de ansiedade generalizada. Para falar sobre esse assunto, sobre a prevenção, os tratamentos e todos os mitos sobre o transtorno da ansiedade generalizada, a nossa convidada desta edição do Conversa com o Especialista é a médica psiquiatra doutora Júlia Guillain, que já está conosco. Doutora, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Doutora, são casos frequentes que chegam no seu consultório, casos do transtorno de ansiedade generalizada. O que é exatamente esse transtorno? E também na mesma situação, ele é diferente do que as pessoas chamam, conhecem como ansiedade? Então, a gente tem visto cada vez mais, né, a ansiedade generalizada muito prevalente hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, né? A gente ficou cada vez mais depressão bastante, mas ansiedade bastante também no consultório, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele faz parte dos transtornos de humor, né? Ele se caracteriza por preocupações excessivas, né? Uma dificuldade de parar de se preocupar. A pessoa está sempre muito preocupada com os afazeres do dia, acha que não vai dar conta, assim, sempre muito medo, muito receio, né? Muito temor, achando que não vai conseguir dar conta das coisas, ou às vezes problemas, dificuldades financeiras, uma coisa assim, fora do que é o esperado para a situação, sempre muita preocupação acerca de, às vezes, saúde, né, nossa, saúde dos familiares, muito receio, muito temor, e isso acaba gerando também depois, né, um cansaço físico, um cansaço mental, né, muita irritabilidade também, o paciente acaba ficando muito irritado, muito impaciente, acaba gerando preocupações com sono também, porque fica o tempo todo naquela preocupação, naquela coisa excessiva, não consegue descansar nunca, né? Então acaba sendo disfuncional, acaba atrapalhando a vida do indivíduo, que daqui a pouco já não vai mais, não quer mais sair de casa, não quer mais ir para o trabalho, fazer essas atividades, de tão cansado, estressado que fica, né? Então é uma coisa, é aquele o famoso tempestade em copo d'água que a gente diz, né? Então, sim, é o que o pessoal fala, às vezes o pessoal se refere também, tem as crises de ansiedade, né? A crise de pânico, que daí é um pouquinho diferente, porque tem um pico ali, né? A pessoa com ansiedade generalizada pode ter sintomas físicos também, às vezes fica com um pouquinho de taquicardia, dor abdominal, mal-estar gástrico, um pouquinho de formigamento, mas quando ela tem a crise de pânico, o ápice, né? Aquilo é momentos ali, minutos, em que a pessoa fica com uma sensação de que vai morrer, de que vai passar mal, muita taquicardia, muito tremor, né? Ali é o transtorno de pânico que pode acontecer junto com o transtorno de ansiedade generalizada, mas geralmente o transtorno de ansiedade generalizada é menos intenso, é o tempo todo, né? Aquela preocupação o tempo todo, aquele mal-estar o tempo todo, e o transtorno do pânico geralmente vem aquele pico, né? Que dura minutos ali e depois passa. Mas podem estarem juntos, né? Então, bem prevalente, limita bastante a qualidade de vida, né? Isso que, claro que eu sei que tem situações que a gente tem mais ansiedade, né? Mas quando a gente diz que é o transtorno de ansiedade, é porque a coisa está muito limitante, está sendo disfuncional, está atrapalhando, está causando um sofrimento muito grande, né? Está demais para o que é esperado para a situação, vamos dizer assim. E quais são os primeiros sintomas, quando já a pessoa tem esse transtorno da ansiedade generalizada, mas ainda não sabe, que o próprio paciente vai perceber, ou os familiares, as pessoas que convivem com aquela outra pessoa?
Isso, muitas vezes nem é o paciente que percebe, né? Muitas vezes é o familiar que se dá conta, porque o paciente às vezes já está se acostumando com aquilo, né? De ficar mais acelerado, de ficar mais agitado, de ficar. E aí o familiar que às vezes percebe, nossa, tá mais irritado, mais impaciente. Mas eu acho que geralmente o que começa, assim, mais é atrapalhar o sono. A pessoa deita para dormir, mas começa a pensar, né? Não vou dar conta do que eu tenho para fazer amanhã, não vai dar tempo, ou se não, como eu disse, né? Problemas financeiros ou problemas de saúde, começa a vir um monte de coisa na cabeça. E a nossa cabeça cria tudo e mais um pouco, né? Na maioria das vezes, o que a gente imagina, o que a gente cria, nem tem a ver com a realidade, né? Na grande maioria das vezes. Mas a cabeça vai criando, o pensamento vai longe, né? E aí isso vai gerando uma dificuldade, eu acho, para pegar no sono. E às vezes também gera uma dificuldade durante o sono, né? Às vezes a pessoa acorda ansiosa no meio da noite, aí custa pegar no sono de novo. Então, eu acredito que um dos primeiros sintomas ali é a dificuldade com o sono, aí vai ficando um pouquinho mais, né? Depois, claro, dorme mal, aí já fica mais irritado, mais impaciente no outro dia, e aí já vai gerando uma série de sintomas ruins aí. Mas acho que muitas vezes começa pelo sono mesmo. Existem entre esses sintomas, ou depois, quando a situação já está um pouco mais avançada, diferenças entre os sintomas em pacientes de diferentes idades, ou mesmo entre homens e mulheres? As crianças que também são acometidas pela ansiedade, né, elas têm os sintomas um pouquinho diferente. A criança ela não sabe muito dizer, né, também expor que ela está ansiosa. Então, às vezes, ela queixa de dores, né, dor na barriga, dor na cabeça, né, ela vai expor dessa maneira que as coisas não estão bem. Mas também, às vezes, elas ficam muito agitadas, muito inquietas, muito imperativas. Isso, às vezes, gera uma falta de atenção e de foco, que no adulto também, mas na criança fica mais visível, às vezes, que daí começam a ter um rendimento ruim na escola, né? Começam a ir mal na escola. Então, é um pouquinho diferente. Já a homens e mulheres é mais ou menos parecido o que eles sentem. Nas mulheres é bem mais prevalente, né? Acho que pela questão hormonal aí que tem, né? As mulheres. Eu acho que as mulheres também procuram mais atendimento do que os homens. Os homens têm mais receio, né? De procurar ajuda, de procurar atendimento. Então é mais diagnosticado nas mulheres, mas acredito que também. Se bem que hoje em dia homens também, né, estão tendo bastante ansiedade, ainda mais, como eu digo, depois da pandemia, questões de trabalho, financeiro, ficou bem complicado. Mas geralmente são, acho que, parecidos os sintomas entre homens e mulheres. A criança e o adolescente que tem um pouquinho diferente. Como você falou, né, doutora, nas crianças pode causar dor entre esses sintomas, nos adultos também é possível ter sintomas que a pessoa às vezes vai em vários especialistas, tem dor no estômago, vai no gastro, tem outra dor nas costas, enfim, e nunca consegue descobrir uma causa orgânica e depois vai descobrir que era uma causa psiquiátrica, uma causa mental também, justamente como a ansiedade, o transtorno da ansiedade generalizada? Bem comum, né? Acontece muito. Como eu digo, quando a cabeça não tá bem, o corpo responde. Então, é bem comum a pessoa sentir quando tá mais ansiosa, né? Às vezes, falta de ar, um aperto no peito. Às vezes, os pacientes falam que dá uma sensação de bola na garganta, né? Uma bola que sobe e desce, assim, que não consegue engolir direito, né? Formigamento, dor de cabeça, esse mal-estar gástrico. Aí quando chega no pico, né? Às vezes pode ter esse pico que a gente já vai diagnosticar como uma crise de ansiedade, né? O transtorno do pânico, às vezes. Mas mesmo na ansiedade generalizada, de uma maneira um pouco mais branda, sim, vão ter esses sintomas físicos. E muitas vezes o paciente acaba procurando antes o clínico, o cardiologista, que deveriam, né, estar aptos, né, fazer o diagnóstico, conversar bastante com o paciente para que se faça o diagnóstico, mas muitas vezes não é o que acontece. Então, às vezes o paciente fica pipocando de médico em médico, achando que é um problema clínico, né, e não faz o diagnóstico, isso só posterga, é ruim, porque só piora os sintomas no momento que a gente não vai tratar logo a doença, né? Mas é bem comum de acontecer, sim, apresentarem sintomas físicos
E, claro, né, no primeiro momento eles não entendem, não sabem, vão procurar o clínico e às vezes acham mesmo que, né, que, como eu disse, às vezes que vai morrer, que vai passar mal, eu imagino que deve ser uma coisa bem ruim mesmo, né? É difícil de se dar conta muitas vezes, porque muitas vezes isso já vem de um longo tempo, né? A pessoa já está ao longo, vai vindo aos pouquinhos, vai começando a ficar mais preocupada, vai começando a ficar um pouco mais ansiosa, e vai vindo e vai se acostumando e acha que é isso mesmo, né? Que a vida tá difícil e é isso aí. Mas sim, eu entendo, a vida tá difícil, a gente tem problemas, né? Mas a gente tem que estar melhor ou pior para lidar melhor ou pior com isso. Então, às vezes, se a gente não estiver muito bem, a gente vai lidar mal com as dificuldades do dia a dia. E se a gente estiver bem, a gente vai lidando melhor, né? Porque, sim, as dificuldades existem, os perrengues existem, mas a gente tem que estar bem para lidar com isso. Então, é bem importante que se faça o diagnóstico corretinho, né? Que mesmo, então, se o clínico não tiver com condições de tratar, achar que não tem como tratar, poder encaminhar para o psiquiatra para que possa ser feito o tratamento corretamente, né? E a gente possa dar qualidade de vida para o paciente. Agora, doutora Júlia, na psiquiatria, essas causas desse transtorno da ansiedade generalizada, elas são já conhecidas cientificamente? Existem fatores que são biológicos ou mesmo fatores externos que podem provocar ou agravar essa situação? Tem muita coisa no sistema nervoso central, né, na psiquiatria, que a gente ainda não sabe, né? O cérebro é uma coisa bem complexa. Mas tem algumas coisas que sim, que a gente já sabe, né? Na ansiedade estão envolvidos fatores biológicos, né? Fatores ambientais. A gente sabe que a genética é uma causa, né? A gente sabe também, em nível de estudo, de pesquisa, que há alterações lá dos neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, em diminuição ali no cérebro, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Então, sim, seria uma causa. Agora, por que exatamente que às vezes isso está em diminuição? Como eu disse, pode ter uma causa genética, pode ter os fatores ambientais, né? Mas e outros motivos que a gente ainda não sabe. Mas se sabe que sim, estão em diminuição. A gente não consegue medir isso no dia a dia, né? A gente não consegue, não tem um teste, um exame, e né, isso é um problema às vezes para nós, porque acho que aí também o paciente fica meio que no receio, né, de, será que é mesmo? Será que eu preciso tratar? Será que não é que os pacientes dizem, né, bobagem, frescura, porque a gente não tem ali um exame que mostra, é depressão, é ansiedade, né? Mas a gente sabe em nível de pesquisa, de estudo, que sim, que tem alteração cerebral, né? Então, fora isso, junto, né, podem ter os fatores ambientais, problemas de relacionamento, como eu disse, problemas financeiros, problemas no trabalho, às vezes o luto pela morte de um familiar, pela morte de um amigo, de um ente querido, né? Pouco tempo de lazer, que hoje em dia a gente está sempre na correria, aquela coisa, né? Isso tudo pode predispor também ou piorar os sintomas de ansiedade, né? Eu acredito que a internet hoje em dia também é uma coisa que veio para nos ajudar, mas veio para atrapalhar também, né? As pessoas estão sempre ali ligadas o tempo todo, né, no celular e não tem mais horário de trabalho, tá em casa, tá resolvendo coisa do trabalho. Isso também nos deixa mais ansiosos. Não, pode ser que seja 6 da tarde, pode ser que seja meia-noite. As pessoas são muito imediatistas, né? E isso faz com que piore ou predisponha a um sintoma de uma ansiedade, né? Então, bem prevalente aí hoje em dia, e a gente não tem nenhum exame que diagnostique, mas a gente sabe que sim, que tem alterações cerebrais e a gente tem que tratar, né? Agora, se uma pessoa, como a gente conversava anteriormente, doutora Júlia, sempre achou que o seu próprio jeito, a sua personalidade era essa, sempre foi assim, nunca foi diagnosticada, mas tem o transtorno da ansiedade generalizada, já tem seus 30, 40, 50 anos, ainda é possível, com o passar da idade, tratar o transtorno e reduzir os sintomas? Sempre é possível tratar, com certeza, né? Acontece muito de muitas vezes o paciente fica a vida inteira, né? Às vezes eles vêm aqui e dizem, eu sou ansiosa desde pequena, né? Por motivos, às vezes, situações da infância também, né? Que predispuseram a essa ansiedade, às vezes, um mau relacionamento familiar ali, enfim.
vários motivos, né, traumas na infância que podem ter gerado essa ansiedade, e a pessoa cresceu sempre ansiosa, sempre acelerada, nunca se deu conta, né, mas sempre tem como tratar, né? Claro que quanto antes a gente tratar, mais chances de, né, acho até que não mais chances, mas assim, mais fácil da gente tratar às vezes, né? Se a gente deixa para mais tempo, mais tempo de doença, às vezes é um pouquinho mais difícil da gente conseguir acertar e fazer o tratamento, né? Porque daí a doença vai ficando mais importante, mais grave. Mas sempre dá, com certeza, né? E tem gente que às vezes não trata uma vez só, já está tratando a segunda, terceira vez, porque a gente não fala muito em cura da ansiedade, né? A gente vai tratar por um tempo, depois vai tentar ficar sem a medicação e depois pode ser que os sintomas voltem de novo, né? Porque, como eu disse, tá relacionado com os fatores ambientais. Então, às vezes, alguma situação de vida que a pessoa está passando e que não está legal, às vezes a gente precisa tratar de novo. Mas sim, sempre há chance, sempre há, mesmo que deixa a ansiedade no idoso, às vezes acontece, né? Então, uma pessoa que às vezes foi sempre mais ansiosa, chega na idade adulta lá, né, 60, 70 anos, idoso, e a gente vai tratar também, né? Se fica mais intenso, né? O idoso tem várias dificuldades também, né? Não vamos entrar aqui, mas enfim, às vezes vai ficando um pouco mais sozinha, às vezes também recebe menos porque se aposentou, enfim, várias situações que podem predispor à ansiedade e a gente pode tratar também, com certeza. E quais são os principais tratamentos que estão disponíveis, doutora, em todos os casos do transtorno da ansiedade generalizada, quando diagnosticado, será necessário, pelo menos por um tempo, o uso dos medicamentos? Nem sempre. Se a gente pega a doença assim mais no começo, às vezes a gente consegue tratar com a psicoterapia, né? Com tratamento, ajuda junto de um psicólogo, ou às vezes exercício físico, né? Que às vezes não, acho que sempre ajuda, né? Atividade física, alterações comportamentais, né? Hábitos de vida saudável, não tomar muito café, não fumar, enfim, levar uma vida um pouco mais saudável. Quando é um caso mais leve, a gente pode tentar tratar sem a medicação, né? Com o apoio o tratamento, sim, sempre vai ser, a gente precisa, acho que pelo menos a terapia, né? Mas em casos mais leves, quando a coisa já está há um longo tempo, ou já é mais intensa, já está atrapalhando muito o indivíduo, aí a gente tem que usar a medicação, que é para ser uma medicação, né, bem tolerada, não é para ter efeitos colaterais, como era antigamente, né? Hoje em dia a gente trata com antidepressivo, embora tenha este nome, a gente usa para tratar a depressão e a ansiedade, né? Então, o antidepressivo, ele vai lá agir de novo na serotonina, principalmente, na dopamina, na noradrenalina, fazendo com que eles fiquem mais tempo ali agindo no cérebro, que são os responsáveis pela sensação de prazer, de bem-estar. Então, é principalmente essa medicação que a gente usa, né, para tratar os sintomas. Existem os benzodiazepínicos, que é o famoso Rivotril, o diazepam, né? Que eles ajudam na hora, mas eles não tratam a doença, eles não vão evitar que a pessoa fique ansiosa no outro dia. Então, às vezes, quando tem uma crise muito grande de ansiedade, a gente pode abrir mão do Rivotril, né? Que ele foi feito para usar só de vez em quando. O problema é que as pessoas querem usar ele sempre, aí ele não vai tratar, deve ter que usar sempre, cada vez mais, né? Porque ele é o famoso tarja preta. Então, o tarja preta, ele seria para usar só de vez em quando. Aí, ok, é uma boa opção. Mas a gente trata mesmo, seria com o antidepressivo, lá os da família da fluoxetina, né? Que daí tem vários, aí vai depender de cada caso, né? Fluoxetina, sertralina, paroxetina ou outros mais novos aí, mas aí a gente tem que avaliar bem, né? Ver qual que seria o caso do paciente específico, levar em consideração os efeitos colaterais, que às vezes tem, não é, né? Pode ter, nem sempre tem, mas mais ou menos levar em consideração isso. Mas a gente trataria com isso, principalmente os antidepressivos e o Rivotrilzinho, o diazepamzinho, quando necessário. Às vezes é preciso tratar a insônia que vem junto, né? E às vezes também, especificamente, a gente usaria um ou outro, mas principalmente os antidepressivos.
Outra situação ainda sobre os medicamentos, doutora, você falou sobre um dos mais conhecidos, que é justamente o Rivotril, que infelizmente nós temos casos que as pessoas compram sem receita e pior ainda sem indicação médica, sem qualquer análise, compram sem nem mesmo saber se estão efetivamente tomando aquela substância, já que muitas vezes compram medicamentos contrabandeados. Qual é o perigo para a saúde do indivíduo e também até mesmo pela questão da dose que a pessoa não sabe se é indicada para ela? O paciente ele tem que tomar o que for indicado pelo seu médico, né? Aquela coisa também do a vizinha tomou, eu vou tomar, né? Isso daí não dá certo, não é para dar certo, né? Porque ainda mais comprar essas coisas clandestinas, sem receita, nem sei o que vem dentro daquilo, né? Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes vai fazer mais mal do que bem, né? Às vezes pode até dar complicações, alterações, sei lá, fígado e rim, né? Que não é para ser com a medicação que passou por um controle rígido, que é bem controladinha, né? Que a gente sabe que não, a Anvisa deu um ok, podemos usar, é isso aí, né? Então não dá para ficar tomando medicação que a gente nem sabe de onde que vem, o que tem dentro, nem isso, minha vizinha tá ansiosa, vou usar o remédio da vizinha, né? Que daí a vizinha vai lá e dá um comprimidinho, né? Ainda tem mais essa. Porque não adianta, a gente, quando vai tratar ansiedade, depressão, a gente tem que tratar por um tempinho longo, né? Ali meses, não é assim, eu vou tomar um comprimidinho e vou ficar bem. Não, ali tem até o Rivotrilzinho ali ajuda na hora, como eu disse, mas no outro dia vai estar ansiosa e se não tratar vai só piorando, né? Então a gente usa por um tratamento, o tratamento é por um tempo longo, né? Então, ali meses, porque se a gente para antes, tem muito mais chance dos sintomas voltarem. Então, não adianta a gente pegar o remédio da amiga, o remédio da vizinha, ou coisa que a gente nem sabe de onde vem, né? Clandestino. Não, o ideal é procurar o médico, né? Às vezes pode até ser um clínico, às vezes eles deveriam pelo menos estar aptos a tratar ali, né? Logo no começo, não. Geralmente o psiquiatra fica com. Até pode pegar do começo, claro, mas às vezes fica com as situações um pouco mais graves, que não responderam as medicações ali de começo, mas tem que procurar o médico, né? Tem que fazer a coisa certinha, bem descritinha, né? A gente tem critérios que a gente segue, né? Embora a gente não tenha o exame que vai diagnosticar a doença, a gente tem critérios, a gente faz uma anamnese, como a gente diz, uma entrevista bem feitinha e segue os critérios diagnósticos para fazer o diagnóstico certinho e para ver o tratamento certinho para cada caso. Além dos medicamentos, doutora, desses e de muitos outros que existem na psiquiatria, no caso da ansiedade, do transtorno da ansiedade generalizada, podem ser usados nos casos mais graves outros procedimentos, como a estimulação magnética transcraniana, EMT, a eletroconvulsoterapia, esses procedimentos que acabam sendo usados bastante também na depressão? A gente pode usar, mas a gente deixa para casos mais refratários, né? Casos em que a medicação não está resolvendo, a medicação por via oral não está resolvendo, então a gente deixa para casos bem mais graves, casos mais refratários. Então não é muito comum da gente usar, mas sim, pode-se usar. Ainda é caro, né, a estimulação magnética transcraniana e também não é garantido que vai dar certo, né? Então, por isso, a gente já deixa para casos mais refratários. Às vezes, a eletroconvulsoterapia que se usa também é uma coisa boa, né? Vai dar um estímulo, um impulso elétrico que vai regular os neurotransmissores ali. Não é como aparece na televisão, né? Que as pessoas, até pode ser que antigamente era feito, né, no hospital psiquiátrico, mas hoje em dia não é daquele jeito que às vezes que a TV ela quer dramatizar, né, as novelas às vezes. Não, a gente faz em um centro cirúrgico com o paciente sob anestesia, ele não sente nada, né? Então, mas mesmo assim a gente ainda deixa para casos mais refratários, às vezes uma gestante que não pode usar medicação, né, por causa do bebê, enfim. Podemos usar, mas a gente deixa para casos mais graves, né? Ou casos que não resolveram só com a medicação via oral.
Quem acaba diagnosticado com o transtorno da ansiedade generalizada vai precisar, seja de medicamentos ou quando eles já não estão mais em uso, de um acompanhamento do psiquiatra ou do psicólogo, desse acompanhamento especializado para o resto da vida, até para evitar que a situação volte ou volte ainda pior? Do medicamento para o resto da vida, não, né? Não gosto de usar essa palavra. A gente vai tratar por um tempo, né? Quando é a primeira vez que está usando a medicação, geralmente a gente deixa ali por uns 9 meses a um ano, né? A gente tem que usar por um tempo longo, isso já está bem estudado, né? Que é para evitar a recaída depois, quando a gente tira a medicação. Então, quando é a primeira vez, a gente usa mais ou menos um ano. Se já é a segunda ou terceira vez que está tratando, aí a gente deixa por um tempo um pouquinho maior, mas não a vida toda, né? A gente vai... quando a gente parar com a medicação, pode ser que os sintomas não voltem mais, né? Pode ser que voltem daqui 10 anos, daqui um ano, daqui um mês. A gente não sabe, né? Como eu disse, estão relacionados aí aos fatores ambientais, as situações de vida. Então, às vezes, pode ser que não volte nunca mais, pode ser que volte em outras situações e a gente precise tratar de novo, né? Então, assim, a medicação a gente não usa para o resto da vida, né? Usa por um tempo e depois, em se tratando de sintomas de ansiedade, depressão, a gente faz assim, né? Se o diagnóstico for esse. Tem alguns diagnósticos na psiquiatria que a gente precisa usar para um longo tempo, né, ou a vida toda, mas na ansiedade não. Mas é importante, sim, eu acho, fazer um acompanhamento, às vezes da terapia, né, junto com o psicólogo, para evitar que daqui a pouco os sintomas voltem, né? Aí a terapia a gente faz por um tempo, às vezes um pouquinho maior mesmo, então acho que é bem importante, né? E também mudar os hábitos de vida, levar hábitos de vida saudáveis, né? Tudo isso, exercício físico também ajuda, né? Vai liberar endorfinas, vai ajudar ali nos sintomas da ansiedade, do estresse. Então, tudo isso vai fazer com que evite que a gente precise usar a medicação novamente, né? Vai fazer com que nos ajude, né? Fala a favor, para que a gente não fique tão ansioso. Pelo outro lado, quais são as consequências da falta de tratamento, seja por uma própria negação do paciente em aceitar que ele precisa daquele tratamento, precisa ir ao psiquiatra, ou da família em dizer que é besteira, que psiquiatra é coisa para louco, e aí acaba gerando vários problemas. E essa falta de tratamento, o que ela pode causar a curto, médio ou longo prazo nesse paciente, doutora? Como tem, né, esse preconceito e esse receio, essa resistência em procurar ajuda, né, do paciente, muitas vezes da família também, né? Se não tratar, pode ficar cada vez pior, pode predispor, no caso de uma ansiedade generalizada, predispor às crises de ansiedade, o transtorno do pânico, né? Ter o pico lá e fazer uma crise de pânico, que imagino que deve ser uma coisa muito ruim, uma sensação muito ruim, né? Pode também, aos poucos, a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, aí vai se fechando, já não, como eu disse, não quer trabalhar e não vai querer mais sair, não ter relações sociais, vai ficando cada vez mais isolado, e isso vai gerar uma depressão, muitas vezes pode acontecer, de gerar uma depressão junto. Então, assim, é fundamental que a gente, né, vendo que a pessoa não tá legal, mudou o comportamento, tá? Mas né, já vem de longo prazo, às vezes a gente nem consegue perceber, mas vai só aumentando, geralmente vai aumentando, né? A mesma pessoa que sempre foi ansiosa vai ficando cada vez pior. Então é fundamental que se procure ajuda para que se faça o tratamento certinho, para que não piore os sintomas, né? A questão é que pode piorar e aí predispor uma depressão, predispor um transtorno do pânico, que pode acontecer. Ainda sobre essa situação que nós conversamos, doutora, do preconceito que os pacientes enfrentam. Ninguém por exemplo, está com pressão alta e fica com receio ou não quer contar para ninguém que vai ao cardiologista, mas se você encontrar o seu psiquiatra no supermercado, de repente a pessoa vai até para o outro corredor, não quer que ninguém saiba. Por que tem esse preconceito e de que forma que é possível, junto com os médicos, com os psiquiatras e os pacientes e suas famílias, a evitarem toda essa situação? Que coisa, né? Isso é uma luta diária aqui de nós psiquiatras, né?
Antigamente, as doenças psiquiátricas, eu acho que não se falava tanto em depressão e ansiedade, né? Então, as doenças psiquiátricas eu acho que eram um pouco mais graves mesmo, né? Era uma esquizofrenia, era um paciente em surto psicótico, déficit intelectual. Então, era esse tipo de paciente que procurava mais o psiquiatra, né? Então, eu acho que vem daí. Antigamente, né, eram pacientes mais graves. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente mais vê, o que a gente mais está acostumado a tratar, né? Porque está muito prevalente, aumentou muito a prevalência, é a depressão e a ansiedade, né? Como eu digo, eu acho que a internet ainda é um dos grandes maus aí, né? Dessa nossa geração, enfim. Então, antigamente, as doenças eram um pouquinho mais graves, e antigamente as doenças, elas davam mais, as doenças não, desculpa, as medicações, elas davam mais efeitos colaterais, elas tinham mais efeitos colaterais. Então, o paciente, às vezes, ficava com muito sono, aí ficava, né, diziam que ficava sedado, dopado, né, mas hoje em dia, não, a gente evoluiu muito nessa questão. Então, as medicações, geralmente, para serem bem toleradas, né? Não é para dar efeito colateral. Eu sei que às vezes ainda pode dar um ou outro efeito colateral, mas isso é só uma questão da gente conversar e depois ajustar as coisas, né? Então, acho que também vem daí, né? O medo, o receio de usar medicação psiquiátrica. Enfim, tem toda essa ideia, né, de quem vai no psiquiatra é louco, mas não, hoje em dia não. Mas acho que vem de todo esse passado aí, da história da psiquiatria, do passado dela, mas hoje em dia não é para ser assim, né? E aí a gente tem que tentar conversar e difundir. Eu acho que tem essa dificuldade também, né? Porque, como eu disse, não tem um exame diferente da pressão alta, né? Que a gente vai ali e vê, ó, a pressão tá tanto, ou uma diabetes que a gente consegue, ó, tá aqui, o açúcar é tanto, né? Aqui na psiquiatria a gente não consegue ver quanto que tá de serotonina, dopamina, noradrenalina no cérebro. A gente, em nível de estudo, pesquisa, sabe que tem uma alteração, né? Mas no dia a dia a gente não consegue ver. Então também tem esse receio, por isso que as pessoas às vezes dizem, né? Ah, é frescura, dá um jeito, vamos, né? Te ajuda, né? Mas não é assim, a pessoa já deve estar se ajudando, tentando se ajudar há bastante tempo, mas não tá, sozinha não dá, porque a gente precisa dar ali o empurrãozinho da medicação, né? Como eu digo. Então, acho que vem já de bastante tempo e a gente está aí numa luta para tentar vencer isso, né? Esse preconceito que hoje em dia não faz sentido. Para finalizar, doutora Júlia, de que forma que os outros tratamentos, acredito, muitas pessoas como vão, por exemplo, ao cardiologista e dizem que estão tomando o chá que a vizinha indicou, também vão ao seu consultório, dos seus colegas de especialidade e trazem as formas mais mirabolantes e às vezes até inimagináveis de tentar tratar um problema de saúde mental, no nosso caso da entrevista de hoje, do transtorno da ansiedade generalizada. De que forma que esses tratamentos sem comprovação, sem qualquer fundo científico, acabam prejudicando e atrapalhando a qualidade de vida do paciente? Pode atrapalhar bastante, né? Eu já vi paciente que, inclusive, ficou muito ruim tomando essas coisas. Às vezes compram da internet chás e coisas que, né, pode até predispor, como eu digo, um surto psicótico. Sei eu lá o que eles colocam dentro dessas coisas, né? Eu não costumo prescrever, eu não prescrevo medicação que não seja comprovadamente, cientificamente que funciona, né? As medicações que eu uso passaram por vários estudos, vários testes, né? Até que se desse o ok, pode usar, não tem problema, né? E mesmo assim, às vezes, elas podem ter um ou outro efeito colateral, né? Agora, imagina aquilo que não passou por um controle rígido de qualidade, né? Que não foi aprovado. Então, eu acho muito arriscado. Eu não usaria, eu não ia dar para os meus familiares, eu também não vou dar para os meus pacientes, né? Essas medicações podem, às vezes, não dar resposta nenhuma, né? O que vai piorar, porque a doença não vai estar sendo tratada, né? A ansiedade não vai estar sendo tratada, pode dar alguns efeitos colaterais importantes, podem dar complicações, como eu disse, né? Então, não é para ser, não é para a gente usar esse tipo de coisa. Acho que tem que ser uma coisa que tem que ser prescrita direitinho pelo médico, né? De confiança, de preferência, né?
Uma última situação ainda nessa questão dos tratamentos e das outras formas, digamos, não científicas dos tratamentos ou de tentar melhorar esses problemas, aí não apenas a ansiedade, mas todos ligados à psiquiatria, é importante a gente sempre citar que depressão, ansiedade ou qualquer outro problema de saúde mental não são besteira, não são falta de Deus, não são a pessoa que quer chamar a atenção, nem nada disso. Isso são preconceitos que acabam prejudicando e muito aquele paciente e muitos pacientes pelo Brasil e pelo mundo, né, doutora? Exatamente, né? Essa coisa que a gente bate nessa tecla muito, né? Prejudica, porque daí o paciente fica receoso, não quer procurar ajuda e não, né? Como eu digo, isso é uma coisa do passado, né? Esse preconceito que se tem e essa ideia também do se ajuda, do dar um jeito, né? Não é assim. Quando tem uma pessoa com pressão alta, a gente não vai dizer para ela, não, se ajuda que a pressão vai baixar, né? Ou se ajuda que o açúcar vai baixar. Não, não é assim. Como eu disse, né? Tem alterações lá no sistema nervoso central e a gente precisa, muitas vezes, usar a medicação. Tem vezes, né, casos mais leves que a gente pode tentar com outros meios, né? Mas tratando, né, mesmo que seja com a psicoterapia, com a atividade física, enfim, né, com uma equipe envolvida, mas às vezes a gente precisa entrar com a medicação sim, porque tem alteração cerebral, não é só a questão do se ajuda, né, não é assim. Claro que eu sempre digo, a pessoa tem que tentar fazer a sua parte, depois que a medicação começar a fazer o efeito, né, tem que tentar aos pouquinhos fazer o que der para ir melhorando, mas a gente precisa do empurrãozinho da medicação muitas vezes, né. Doutora Júlia Guillain, quais são os seus locais de atendimento para quem acompanhou a entrevista, lembrou que tem algum sintoma, decidiu que agora é a hora de procurar o tratamento, procurar esse primeiro contato com a psiquiatria, onde as pessoas podem buscar também conhecer mais sobre você nas redes sociais, as formas de contato, por favor. Eu atendo na Clínica Salos, aqui em Criciúma, que fica no Pio Correia, né? Atendo online também, que hoje em dia a gente tem, né? Com a pandemia veio essa modalidade também, podemos fazer. O consultório fica aqui em Criciúma, acho que eu disse, né? No bairro Pio Correia, pertinho do Marista. E tem as redes sociais também, podem me achar ali pelo Instagram, que é @juliaguillain. E vou deixar o telefone de contato aqui também, se quiserem falar com a minha secretária, que é o 98807-9599. Está certo, muito obrigado, agradecemos sempre pelos esclarecimentos, um assunto que é dos mais importantes e que muitas vezes as pessoas acabam deixando para amanhã, deixando de lado e se prejudicando e prejudicando bastante a sua qualidade de vida. Doutora Júlia Guillain, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui conosco. Uma boa semana e bom trabalho a você e a toda a sua equipe. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de poder vir aqui falar de um assunto tão importante. Obrigada.